Sim, então vamos começar falando um pouquinho o que que é esse conceito de valor. Você, por exemplo, colocou o valor do teu negócio no nome do negócio já, né? Já comunicou logo de cara. Como que é isso? O que que é, primeiro, esse conceito do valor do negócio que a gente vai falar hoje? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar, né, é que quando a gente fala de valor, primeiro cada um tem uma perspectiva diferente sobre esse valor, né? Então, o que a gente pode dizer é do valor, por exemplo, enquanto a perspectiva que a gente tem, né? Então, quando a gente fala em plataforma do cuidado e fala de cuidar, né, eu acho que o primeiro valor que a gente tem é que é tudo permeado, e tudo junto, né? Não existe um cuidado, eu consegui cuidar de mim e eu não estando cuidando de mim, eu consegui cuidar do outro, né? Não adianta eu cuidar da minha empresa se eu não consigo cuidar de mim. Então, se eu não estou me cuidando e se eu não estou cuidando da minha empresa não está se cuidando, pouco provavelmente ela vai estar cuidando do espaço e das comunidades ao redor, né? Então, a primeira assim, questão, e por isso que a gente colocou no nome, né, plataforma do cuidado, foi de trazer esse cuidado para o centro mesmo, dessa forma integral, assim, e de fazer a gente se lembrar, né, a cada dia, a cada instante, desse cuidado mesmo, né, porque no corre-corre de empreendedorismo e da vida e de tanta coisa para fazer, é muito fácil a gente se perder nesse cuidado. Né? E aí foi um pouco uma forma de falar assim, lembre aí desse cuidado, como que está o seu cuidado, né? Como que está o cuidado da sua empresa? Como é que você chegou nessa clareza? Porque muitas pessoas não têm clareza de qual que é o valor do negócio delas, né? Sei lá, tem gente que começou um negócio, oferece algo, não sei, porque dá dinheiro, por exemplo, que não tem essa clareza. Como é que você chegou no teu negócio nessa clareza de que tudo ia permear o cuidado? Porque, na verdade, você trabalha com muitas coisas. Você trabalha com o cuidar das pessoas, com o cuidar das empresas, com o cuidar do meio ambiente, com o cuidar de causas. Eu sei que você tem uma coisa de cuidado com muitas coisas, mas como foi essa clareza? Porque esse valor, ele conectou todas as áreas de trabalho que você tem, né? Eu acredito que a clareza é nessa palavra que você mesmo falou, né, do conectar. Né? Eu costumo falar que a vida se faz no conectar, e no fundo, a própria plataforma do cuidado foi uma vontade de compartilhar e conectar, assim, a partir da minha própria vida, né? Então, muitas pessoas que hoje estão na plataforma do cuidado acaba que são amigos e que são cuidados compartilhados, né? E essa ficha, inclusive, assim, acho que do cuidado caiu num processo e num grupo que eu admiro muito, né, que é o grupo da Flor da Cura, e que partiu da experiência da Alexandra de cuidar e se tornar protagonista da saúde dela no meio de um diagnóstico de câncer, né? E a Ale criou, né, nessa época, para a gente poder lançar o livro que ela escreveu, que é o livro da Flor da Cura, o Círculo de Cuidado Compartilhado. E aí eu acho que quando ela pensou nesse círculo de cuidado compartilhado e a gente viveu um pouco isso, né, eu fui percebendo que tipo, eu também quero distribuir os cuidados que eu tive acesso. Né? Ter acesso a cuidados é muito significativo. E eu acho que no meio da pandemia, então, a gente ressignificou muito esses valores de cuidado. Né? Então, quando a gente ressignifica o que é valor, o que é cuidado, eu falei, não, vamos trazer isso para o mundo dos negócios também, né? Mas não trazer para o mundo dos negócios, vamos criar lucro e simplesmente lucro a partir disso. Né? Vamos criar valor a partir disso, né? Vamos exponencializar essas oportunidades. Muito bem, então aí vamos dizer que a pessoa ou a empresa já sabe com clareza quais são os valores agregados que o negócio dela tem, o que é que ela está entregando para o mundo, que é aquela história às vezes é um valor intangível, que é difícil de colocar na comunicação ou de colocar na venda. Partindo daí, como é que a gente prossegue? Pensando nessa questão, né, e até no que eu venho percebendo pelo processo de mentoria, né, que eu venho fazendo com diversas pessoas sobre venda de valor, uma das coisas que eu venho questionando muito e questionando com as pessoas é como que acho que a pandemia também trouxe isso, né, a necessidade do digital e do virtual,
e aí começou-se, né, uma série de regras, todo mundo começando a gerar conteúdo, lançamento, não sei o quê. E aí, resgatando um pouco, eu falei assim, será que é assim mesmo, né, que a gente vai vender? Né? Será que é assim que a gente deve se comunicar? E eu acho que é um passo anterior, assim, de se conectar com a gente mesmo e se conectar com esse propósito e com esse valor do negócio, para, inclusive, pensar qual que é o melhor caminho, seja de marketing, seja de venda, né? E porque muitas vezes, inclusive, a gente cai nessas rotinas, que é igual que é com a vida da gente também, cai no corre-corre nas rotinas de vamos fazer isso, e acaba não parando, né, para pensar e entrando na onda mesmo, assim, né, como se fosse na boiada. E aí vai fazendo o que está todo mundo fazendo, e aí vai colocando robô, vai automatizando o processo, vai gerando conteúdo, e vai fazendo. Né? Você deixa, às vezes você deixa de ser autêntico, ser original, né? E até falar que o Márcio Raif, querido, que está aqui na live, ele tem um jeito super original de comunicar, que ele comunica com a facilitação visual, com os desenhos, ele faz filminhos, e às vezes é isso, buscar a sua autenticidade, o seu jeito de comunicar as coisas, né, também. E aí, quando a gente consegue, né, não só achar essa forma de comunicar, mas achar todo o processo mesmo da venda, a gente consegue não perder esse campo da profundidade, né? Porque eu falo que o processo de venda talvez seja o primeiro processo assim, de conexão mesmo, porque para a gente conectar, a gente precisa da confiança, né? Então, é o primeiro ponto da confiança, assim, de tipo assim, eu confio em você na hora que você concretiza uma venda, né? E aí, por isso também que é importante, sim, lidar com essas questões de venda, porque é onde materializa, né? Onde concretiza. E aí, essa concretude, né, pode ser superficial, né, ou pode ser profunda. Então, e qual que é o meio termo disso? Né, e qual que é o meio termo desse atendimento, de tanto que você atende personalizado, do tanto que você automatiza, a gente tem que ir construindo de acordo com o que faz sentido, não só para a gente, mas que faça sentido também para a autenticidade do seu negócio. Porque, assim, eu vejo, Deise, que nas consultorias, por exemplo, que eu estou dando, muitas vezes a gente fica querendo um funil, né? Que agora todo mundo fala de funil de venda e tal. Aí fica querendo um funil com uma boca larga, querendo ter, não sei, 10 mil seguidores, 12 mil seguidores, mas aí quando às vezes você vai analisar o que é o serviço da pessoa, é um serviço personalizado, que ela vai atender de um a um. Então, ela nem tem capacidade para atender tanta gente, às vezes, né? E às vezes você pergunta para ela, mas você quer atender um tantão de gente? Ela, não, de jeito nenhum, eu quero continuar no meu um a um. Então não é esse caminho, sabe? Então a importância de ir percebendo qual que é esse caminho. E como que a gente percebe qual que é o caminho? Estudando, percebendo e dialogando para ver onde que as coisas podem ir se conectando. Outro dia eu ouvi até uma piadinha, né? Não era uma piadinha, era uma história real. Alguém estava contando que pediu uma explicação mais detalhada e tal, e a pessoa estava tão ocupada divulgando, fazendo Instagram, que ela não estava tendo tempo de atender os clientes. Olha que loucura, né? Então, o mais importante que atender o cliente, se conectar com ele, não estava acontecendo, porque ela precisava divulgar loucamente, fazer não sei quantos posts por dia, e fazer isso e fazer aquilo. Exatamente, né? E se a gente for pensar, isso acaba acontecendo no nosso dia a dia, seja com nossa vida, com a empresa, e a gente vai deixando esses cuidados, né, escaparem, né? Então, é a importância de trazer esse cuidado para o centro, né, da sua vida, para o centro da sua empresa, do espaço que você está conectando, com a comunidade que você está conectando e assim por diante. E vamos falar um pouco, então, também da comunicação, que a comunicação é a ponte para chegar nessa venda, né? Até isso, né? A gente, na verdade, acho que a comunicação permeia tudo e a gente tem essa mania, né, de tipo, primeiro eu vou comunicar para depois vender, para depois não sei o quê, como se fosse tudo, né, compartimentado, assim. E, na verdade, as coisas são mais integradas até do que a gente imagina. Uhum. Então, acho que quando a gente fala de comunicação, o primeiro ponto é esse, né? De ser, desde comunicar pelo exemplo, da autenticidade sua, né? Então, se eu estou falando de cuidado, eu tenho que me cuidar, né? Então, desde, quando eu estou saindo agora para descansar no carnaval, ou quando eu estou indo, né, fazer meus treinos de natação, de corrida, tal, não é uma perda de tempo ou uma falta de tempo de trabalho, é parte também do trabalho.
né? É parte disso, né? E a gente ter essa integração mesmo. E eu acho que o maior símbolo, assim, de integração para mim, de entender esses ciclos e que todos os ciclos fazem parte, né, é a natureza. E aí, acho que a minha prima até está aqui, ela me deu um livro para poder estudar sobre as árvores, que ela falou, nossa, se li esse livro, lembrei de você. E quando eu li o livro, eu falei, nossa, é isso, né? Por que que a gente tem que se comunicar todo mundo sozinho, né? Por que que a gente não pode comunicar todo mundo junto, igual as árvores, né, por exemplo, se comunicam, né? Para quem não conhece, as árvores, tipo, por exemplo, elas têm diversas formas, né, de se comunicar. Uma delas é quando chega alguém, por exemplo, algum predador para poder atacar a árvore, ela acaba soltando um feromônio, né, um cheiro, que comunica para as outras árvores ao redor, para elas também soltarem e produzir as substâncias que defendem elas, né? E aí isso é um pouco, né, do que a gente vem experimentando na plataforma, né, que é um comunicar coletivo. E até porque, se você está conectado com ninguém faz nada sozinho, e se você está conectado com uma série de pessoas e de empresas e de valores, é porque essas pessoas e esses valores têm conexões contigo. Então, se ela tem conexões contigo, ela em algum momento também está fazendo um conteúdo que tem conexão com você. Né? E por que a gente não vai colocando mais camadas, né, em vez da gente estar todo mundo tendo que criar do zero? Então, qual que é a potência da criação disso e dessa comunicação em coletivo? Né? E aí eu até... Pode falar. Esse é um jeito maravilhoso de começar a treinar mais a colaboração, né? Porque eu acho que a gente foi, aquela história que a gente fala, a gente foi educado desde pequeno a competir, não a colaborar. Quando você é empreendedor, né, você fica lá olhando os concorrentes, você nunca olha que você pode colaborar. E essa mudança de tipo de pensamento está sendo muito importante, né? De você parar de olhar como o outro como competidor e olhar o outro como mais uma pessoa que pode estender, para quem você pode estender ajuda e que pode estender ajuda para você também. E aí acho que comunicação é um dos primeiros lugares, né? Você achar negócios que têm sinergia com o seu e começar a comunicar eles também, e eles te comunicarem, porque às vezes chega nele oportunidades que não chegaram em você, chega em você oportunidades que não chegaram nele. Isso é muito legal, é um ganha-ganha, todo mundo sai ganhando, né, Simone? E é legal você colocar isso, até porque a primeira, tipo assim, digamos assim, choque que eu tive, né, dessa questão que você colocou, né, da gente comunicar junto e não estar olhando tanto como concorrente e tal, foi eu até escrevi por coincidência essa história hoje no blog do Arpan, né, que é um blog que eu participo também. Eu contei um pouquinho dessa história, que eu estou contando as minhas experiências com os 10 anos de trabalho em comunidade, né, que eu fiquei 10 anos trabalhando num projeto que atendeu mais de 10 mil crianças e adolescentes. E quando eu estava fazendo a primeira oficina de empreendedorismo, no primeiro encontro, na verdade, assim, com a primeira turma, né, a gente estava ali num projeto dentro da prefeitura que era as famílias mais vulneráveis dentro da comunidade que já era vulnerável, né? E aí eu fui fazer e falei, pô, o que eu vou falar com essas pessoas, né? E aí veio uma série de histórias, experiências de sobrevivência mesmo, né? E o foco tanto na sobrevivência que a gente falou assim, mas vamos pensar então no sonho, né? Porque a gente fica às vezes focado em sobreviver, dinheiro, tem que ganhar dinheiro para pagar conta, tal, não sei o quê, e esquece de sonhar, né? Esquece que sonhar faz parte do nosso cuidado. E aí eu trouxe essa questão do sonho para essa comunidade, e aí no meio, né, dessa comunidade eu ficava pensando assim, nossa, se eu estivesse numa oficina de empreendedorismo, numa situação de vulnerabilidade, eu ia estar pensando em ser como que era melhor. Né? E lá na comunidade, enquanto eles estavam, né, depois que cada um descobriu qual era o sonho, uma falou assim, já sei. Aí eu falei, já sabe o quê? Não, já sei, a gente pode montar uma marca coletiva. Né? Aí eu falei, marca coletiva? Né? Aquela interrogação, mas como assim? Fulano de tal vai vender bolo, eu quero cortar cabelo. Por que quando eu vou cortar o cabelo eu não posso levar o bolo dela e quando ela vai vender o bolo dela, ela não pode ter um cartão do meu corte de cabelo junto? A gente pode ter uma marca coletiva. E assim elas fizeram, sabe? Uma marca coletiva, e foi um grupo
muito potente e que cada um acabou conseguindo concretizar o sonho de estar nesse coletivo, apesar de todas as dificuldades e de todas as histórias. E isso, né, ficou sempre martelando assim na minha cabeça, né? Marca coletiva, né? E eu acho que é daí que surge assim um pouco a plataforma do cuidado. E eu acho que esse não precisa ser uma marca coletiva que eu vou abandonar, né? Que eu acho que é uma dificuldade, né? Eu vou abandonar a minha marca, o meu valor, até uma questão do ego, no sentido de realmente a gente somar, né, e exponencializar os valores de cada um no contato com o outro, do outro também está falando de você, e nessa forma de comunicação. E aí eu até construí, né, essa, digamos assim, uma palestra, uma conversa, né, um caos, né, alguns causos, né, que a gente até tive a oportunidade de falar no grupo do Receitas esses dias, né, que é uma conversa com as árvores e falando da comunicação nos tempos dos negócios atuais, né? Sim. E inspirando-se nas árvores. Quando a gente, um assunto que me interessa que você falou a gente está falando de valor, né? Então a gente está falando que a gente precisa reconhecer, a gente como empreendedor, né, ou como autônomo, ou a pessoa que presta serviço, precisa reconhecer nosso valor para poder conectar, para poder vender e comunicar de um jeito autêntico. Mas e quando a gente está falando de empresa, que você depende, tem um grupo de pessoas, como é que você faz isso? Porque eu sei que você dá consultoria em empresas também, ou mesmo em negócios coletivos. Como é que acontece isso? Quando a gente pensa, né, nas empresas, assim, Deise, o que eu vejo é que, primeiro, a gente, assim, né, como a gente estava falando de comunicação, assim, a partir das árvores, eu costumo pensar em empresa como um organismo vivo. E aí eu até costumo brincar de aproveitar o meu lastro, né, de ser profissional de educação física e pensar nas empresas não mais enquanto departamentos, em sim como órgãos e sistemas, né, que precisam ali de uma reciprocidade para conseguir, né, inclusive sobreviver, né, e como que essas conexões podem ir, né. Então essa experiência de corpo, né, da educação física é muito legal para poder ter esse olhar assim para vivência mesmo assim das empresas. Quando eu acho que tem, né, a parte das consultorias, né, eu acho que é buscar esse cuidado e essa compreensão de cuidado desde com as questões da empresa, como com as questões dos funcionários, como as questões dos clientes, com essas conexões de comunicação e da gente ter esses cuidados, né, com essa questão de valor, né, como, por exemplo, você faz muito bem no Conversas Significativas, né, de trazer esses novos valores, essas novas percepções, seja de colaboração, seja de futuro do trabalho, né, e de transição que a gente está passando o tempo todo. Mas o mais legal que eu falo é quando a gente consegue, como se fosse, seja dentro da empresa, porque se a gente for pensar como um sistema vivo, a gente não tem muito limite, né? A gente também está conectado com o sistema externo, interno e assim por diante. Então, seja dentro de uma empresa, ou seja até num negócio coletivo, né, o importante é a gente pensar como que a gente vai amarrando as pontas soltas, sabe? Então, eu vim até aqui, eu tenho essas demandas e tenho essas ofertas. Como que eu posso amarrar e oferecer as minhas demandas e ajudar os outros e pegar as necessidades que eu tenho né, pegar minhas demandas e pegar as necessidades que eu tenho, as demandas que eu tenho para poder ser ajudado e ter essa colaboração e como que eu posso, né, a partir das minhas ofertas, conectar com outras pessoas, né? E fazer o que na fluxonomia, já que você trouxe a fluxonomia, fazer esses matches, né? Você falou de duas coisas que eu quero voltar no assunto aí, mas eu quero primeiro aproveitar que você falou dessa parte financeira, que eu sei que você, além de estar atuando, né, como consultora de vendas e de comunicação, você está também com um projeto dessa área financeira. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso, sobre esse olhar da parte financeira. E aí depois a gente fala de outra coisa, do próximo. É um pouco isso, assim, esse produto surgiu assim, meio que um pouco assim no acaso, assim, sabe? Na verdade, numa conexão com o Reconomy, né? Nem sei se tem alguém do Reconomy por aqui, mas é um coletivo hiper legal também, um processo hiper legal que a gente foi fazer. Eu acabei investindo num projeto que chama Mão na Jaca,
né? E aí o Mão na Jaca falou assim, não, Simone, já que você vai investir seu tempo, o que eu preciso é dessa questão financeira. Eu falei, tá bom, vamos enfrentar, vamos então pensar o que seria uma questão financeira, vendo para além dessa dinâmica, né? Eu até lembro que isso é uma conversa que já estava na minha cabeça há muito tempo, né? Desde a segunda imersão, né, da fluxonomia, que há anos atrás, nem sei quantos anos mais, mas que eu e a Débora estava junto, Débora do Filosofiar, e a gente ficou pensando, nossa, mano, como que seria, né, uma planilha financeira que visse para além do financeiro e visse nas 4 dimensões. E aí eu lembro que durante a imersão, a gente saía da imersão e ainda ficava virando à noite conversando disso, sabe? Então, assim, é um processo já de algum tempo que a gente vem trabalhando nisso, e aí eu já até tenho algumas ferramentas, algumas planilhas construídas, né? Mas que acabou ganhando, né, uma completude agora com esse processo que a gente está fazendo com o Reconomy e com o pessoal da Mão na Jaca, e ao perceber, né, isso, e ao conectar com o trabalho de cada uma das pessoas da plataforma, a Mônica, que eu acho que já até falou aqui, tanto na live como, né, no canal do Receitas, eu tenho certeza. Na última live ela veio falar de apreciação. Pois é, e aí se conectando com esse tema de apreciação, eu falei, Mônica, vamos montar um produto coletivo, onde a gente pega essa visão da apreciação e pega essa visão do dinheiro, né? Porque às vezes a gente tem uma briga com dinheiro, né? Seja querendo só dinheiro, ou seja falar, não quero dinheiro, e até negando o dinheiro, né? São tantas crenças que permeiam essa questão do dinheiro, né? Tipo, dinheiro, né? Dinheiro, tempo, né? E aí Sim. A gente está se juntando nessa construção, né, de mentorias e de trabalhos coletivos, de repensar novos formatos, né, para essa construção e essa perspectiva do dinheiro de uma forma apreciativa e com ferramentas, né, porque é importante ter formas de fazer, né, esse novo. Né, então, estamos sim com eu nem falaria que era um trabalho, né, voltado única e exclusivamente de dinheiro, mas de uma percepção e métricas de valor, né, para além, né, só do financeiro, né, e como quantificar isso, como quantificar todas essas questões, né. E aí, isso tem muito também da fluxonomia, né, até agradecendo e honrando que em 2019, eu acabei participando junto com a Lala também, né, tanto num processo na Bolívia, como depois um processo lá em Valência, na Espanha, que era, inclusive, pensando como metrificar esses resultados intangíveis, né? Então, e são muitas pessoas pensando nisso, né? Depois eu até lembro também de um encontro lá no Espírito Santo com a Sandra Mara, que tinha um outro coletivo também, de um projeto social que ela estava participando, acho que do Instituto Vale, se eu não me engano, alguma coisa assim, que também tinha essa perspectiva de como a gente pode pensar para além. E aí vem até essa bagagem mesmo, né, da própria comunidade, do social, né, e aí trazendo um pouquinho, né, dessas causas, quando a gente se conecta, tanto a gente leva, quando a gente aprende muito, né, mas de ter outras formas de fazer mesmo, de conseguir os objetivos, né, de acessar, né, a abundância do estar junto, né, e quando a gente vai para dentro da comunidade, a gente vê que tem muitas outras formas de sobrevivência para além do dinheiro. Né? Mas o gancho que eu queria puxar para a gente conversar um pouquinho mais é sobre essa questão do empreender em rede, né? Então, tanto eu como você, eu, pelo menos quando saí do corporativo, fui empreender do jeito tradicional, né? Minha mãe era empreendedora desde que eu sou pequena, mas era sempre essa coisa, assim, de olhar para o concorrente, tem que ralar muito, um monte de crença sobre dinheiro, tudo no modelo antigo, era tudo no modelo antigo. E esse não sei se para você também foi assim, os seus primeiros empreendimentos, mas nesse modelo, nessa mudança de modelo que a gente tem, que tem que ser uma mudança interna primeiro, de se abrir para isso, e essa possibilidade de você empreender em rede, né? Então é como se você largasse um pouco do seu apego no seu negócio, em quem você é, etc., e você
começasse a espalhar, veio coisa boa para mim, eu vou espalhar, vou passar para outra pessoa o negócio, aí aquela outra, às vezes volta para você e não é daquela mesma pessoa, outra pessoa te indica para alguma coisa, aí você começa um projeto aqui, aí você começa um projeto ali, de repente você descobre que mesmo que você seja um empreendedor sozinho, você não é mais sozinho, que eu acho que esse é o grande X da questão dos empreendedores, né? Ele acredita que ele é sozinho, mas ele não precisa ser sozinho. E você começa a ver que você tem vários sócios, parceiros, pessoas para comunicar, pessoas para vender, pessoas para fazer junto, para efetivar projetos junto. Quando alguém vem com uma demanda que você não tem, você pode fazer uma parceria. É totalmente um outro, vamos usar a palavra em inglês, um outro mindset, um outro jeito de pensar, né? E eu acho que isso é muito legal da gente revelar e frisar, porque não é comum ainda para as pessoas, né? Pode ser para mim e para você que já estamos nessa caminhada há alguns anos, mas não é comum para a maioria das pessoas. Mas, assim, para comentar isso, eu vou contar um pouquinho, acho que, assim, vou abrir aí, né, escancarar a ideia da plataforma do cuidado e trazer um pouco, né, de como que a gente operaciona, né? Porque, por exemplo, se a gente está falando de uma plataforma do cuidado, estamos falando, né, de uma empresa, como que você oferece, né, cuidado dentro da sua própria empresa, né, digamos assim. Né? Então, primeiro, eu acho que eu nem, teoricamente, né, sou a que criou a plataforma do cuidado e tal, mas eu sinto que a plataforma do cuidado não é minha, é uma plataforma de todo mundo e cuidada por todo mundo. Né? E em muitos momentos, assim, já teve vez de eu não poder estar presente em algum evento, a pessoa ir lá e pegar, por exemplo, né, um exemplo disso mesmo foi, a gente tinha marcado um evento do Florescer Cuidados, que é um outro evento coletivo, que já é um coletivo dentro do coletivo da plataforma, né, que veio também um pouco da Flor da Cura, então os coletivos são diversos grupos que vão se montando, né, e subgrupos e conexões e assim por diante. E aí, às vezes, a gente tem mais de uma reunião no mesmo dia, né? E quando a gente está em rede, a gente pode exponencializar nosso tempo, porque aí, por exemplo, tinha um evento da Débora, aí até a conversa com você no Receita, eu falei, não, eu vou para lá, e alguém da equipe do Florescer assumiu a parte que eu tinha que fazer, né? Então, assim, como que quando a gente está em coletivo, a gente consegue se exponencializar. E aí, além da gente se exponencializar na venda, na comunicação, eu parto, né, de tipo, eu dentro da plataforma, eu sou igual a qualquer um outro, né? A plataforma existe por si só. Eu sou igual a qualquer um outro. Então, eu tenho lá meus serviços, né, que é a venda de valor, a comunicação inspirada nas árvores, o negócio coletivo, as mentorias financeiras, né, para além só do financeiro, né, as questões das causas sociais, os projetos do itinerância, né, mas eu sou apenas mais um que está ali dentro vendendo, né, e também pago a verba e o percentual para a plataforma. E então, o que a gente faz com essa verba e com esse percentual? Além de administrar isso coletivamente, seja, né, comprando e adquirindo as estruturas necessárias e o ambiental necessário para que a plataforma funcione, né, a gente pretende que um percentual disso, pelo menos, fique para poder, inclusive, ser um centro de cuidado para as pessoas da plataforma. Né? Porque quem é empreendedor, nessa questão de empreender sozinho, todo mundo sabe que tem mês que aperta, e você fala, pô, estou sozinho, e agora? Não, a gente não quer mais que nem esse empreendedor que esteja sozinho, que não conseguiu vender aquele mês, esteja sozinho. Né? A gente quer ser um suporte, inclusive, financeiro, né, para que a pessoa que estiver passando essa dificuldade possa contar com o coletivo e com a rede. Né? E isso, para mim, assim, eu acho que eu penso nisso porque eu já vivenciei isso, né? Seja mais de 10 anos atrás, talvez uns 15, 16 anos, quando a gente vivenciou isso num coletivo que chamava Utopia Ativa, né, que eu acho que a Lulu até está por aqui, eu acho que eu já vi pessoas aí do coletivo do Utopia Ativa por aqui, a Débora também participou, né, e a única coisa que basta é isso de confiar, sabe, eu acho que no início dessa pandemia eu tive a certeza de que o caminho estava aí pelo apoio da rede, né, eu passei por diversas mudanças na pandemia, eu acho que nem precisa da gente entrar nisso, que são experiências do passado e que ficam ressignificadas, mas foram diversas mudanças de vida e que eu nunca tive tanta oferta de cuidado e de apoio em toda a minha vida, sabe? Então é um pouquinho
de confiar de que vai chegar, né? E eu acho que quando a gente está passando por uma dificuldade, é sempre um amigo que vai lá, te dá um abraço, que te dá um minuto de conversa, e isso também pode acontecer nas empresas, né? Né, dessa questão, né, que você perguntou lá no início, são cuidados em tantas áreas, né? E contando um pouquinho como que entra, né, essa área da comunidade dentro da plataforma, né? Então, essa área da comunidade, nesses poucos meses de vida da plataforma, né, a gente já apoiou algumas causas, por exemplo, como uma própria rifa do Pantanal, né, que a gente fez a rifa para arrecadar dinheiro aí para as queimadas e tudo, né, e aí a gente tem essa perspectiva de também ser esse apoio, esse cuidado, né, das comunidades. E também, né, a gente tem as causas, né, de sociais de cada um dentro da comunidade que a gente busca apoiar, né? Inclusive a rifa do Pantanal foi algo que a La Durabilité trouxe para dentro da plataforma, né, junto com a Ângela, que é educadora ambiental, e que ela trouxe, né, essa angústia e falando, vamos abraçar essa angústia junto, cada um forneceu uns minutinhos ali das horas, né, dele, e a gente conseguiu fazer essa rifa, né, não só com a plataforma, mas com outras pessoas também de outros coletivos aí se conectando. Sim. E pensando, né, nessas questões das causas, né, e como que é importante a gente ter essas reescritas, né, uma das coisas que eu reescrevi no último ano foi muito a questão do abuso, né, e eu trouxe essa causa como uma questão mesmo, né, para poder ser trabalhada. Né, e como que muitas vezes a gente, seja, né, por questões até da vida pessoal mesmo, a gente vai criando crenças limitantes para a gente, né, até assim, por exemplo, na questão do abuso, eu costumo falar que a gente aprende que a gente ficar sozinho, né, é arriscado, então que a gente tem que ser em coletivo, e aí quando eu reescrevo isso, eu até falo, que bom que eu aprendi que o sozinho, né, não era tão seguro e que fui para o coletivo e talvez tenha toda essa vivência de rede, de coletivo, inclusive por conta, né, dessa crença que coloquei lá na cabeça enquanto criança, né, e aí é lógico que também tem que trabalhar, saber ficar sozinho e tal, e olhar essas outras questões. Mas aí a gente... É lindo conseguir olhar o aprendizado que te trouxe, porque qualquer coisa que acontece que a gente julga ruim tem um aprendizado, né, Simone? E você conseguiu extrair isso desse evento, né? Extrair qual foi o aprendizado também. Sim, né? E são muitos aprendizados e que aí eu também estou colocando, digamos assim, esses aprendizados, né, disponíveis, né, que foi algo que eu comecei a fazer lá atrás, com alguns textos, com algumas falas, mas que a gente está fazendo de uma forma mais formal agora. E aí eu me juntei com uma psicóloga, né, porque é um tema que é delicado e que pode trazer outras questões que vão para além, né, da minha capacidade só da vivência ser possível, né, e a gente estamos construindo, né, uma perspectiva dessa questão, por exemplo, do abuso, e buscando essa reescrita, né? Inclusive eu fiz uma live de todos, né, esses cuidados, essas reescritas e esses caminhos aí, essas conexões com as pessoas, eu me vi, né, nessa itinerância mesmo, né, de estar em cada dia conectado com uma pessoa, né? Então a gente, não só com uma pessoa, né, mas que em cada local, em cada comunidade que você passa, é um projeto novo e uma experiência nova. Então, a gente está construindo, né, o projeto Itinerâncias, que a gente sempre teve essa ideia, inclusive, né, mas que estamos com esse pedaço um pouquinho travado, né, por conta da pandemia mesmo, que não está no momento da gente ficar rodando, né, e sempre foi isso desde lá do início, né, das conversas com receitas até aí do lançamento da plataforma. Então, por enquanto, eu estou aqui em Floripa construindo algumas coisas junto com a La Durabilité, junto com a Ângela, né, mas a ideia é que a plataforma seja também itinerante e que esteja rodando, tanto levando cuidados como se conectando com os cuidados presentes em cada uma das comunidades pelas quais passar e coletando esses cuidados para colocar dentro do carro da plataforma e continuar seguindo. Né? Então, legal. Acho que a história toda de como que a gente vai se conectando com esse cuidar de si, cuidar do próximo, é dessa forma. Né? Uhum.